Boa noite, gente. Que prazer estar aqui, uma honra. Que bom que vocês estão aqui. Eu sei que está tarde da noite. Muito obrigada por receber a gente. E obrigada, viu, amiga, por ter embarcado nessa aqui. Eu que agradeço. Ainda mais uma pessoa especial igual a você. Primeiro, eu quero agradecer o convite da Expo Empreendedor. É o segundo ano que eu estou aqui, com muito prazer. E nesse ano eu tive um desafio. Falei, vou trazer a minha parceira, que é o desafio desse ano. E eu queria, Lívia, que você contextualizasse para as pessoas sobre como que é, né? Como que aconteceu o nosso encontro, como que começou esse sonho da marca, que hoje a gente fala que está nascendo uma marca hoje, mas não é uma marca comercial, é uma marca com propósito, é uma comunidade. E nada mais especial do que a Lívia para poder contextualizar onde que essa comunidade, essa ideia surgiu. E eu quero que você conta para eles. Muito obrigada por estarem aqui, gente, de verdade. Fico muito feliz de poder estar lançando essa marca que, para mim, é muito mais do que uma marca, é realmente um propósito, uma comunidade. E foi isso que juntou eu e Patrícia. A gente estava numa imersão de negócios, inclusive esse tipo de imersão, esse tipo de lugar de estar é muito bom, porque a gente acaba encontrando pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. Então, a gente acaba se unindo com pessoas legais que levam a gente adiante. Então, a gente estava na imersão Negócio Fechado, inclusive eu queria mandar um beijo para a Camila Farani, que realmente juntou a gente. E lá a gente começou a compartilhar, assim, super casual, conversando, almoçando, e de repente eu compartilhei uma dor minha que eu tinha, e hoje a gente transformou essa dor em propósito. Que desde pequena eu tenho cabelo cacheado, só que eu cresci a vida inteira ouvindo as pessoas falarem: ah, mas cabelo cacheado é muito feio, é bagunçado, ou alisa esse cabelo. E eu tenho certeza que isso não é só uma narrativa da minha vida. Eu conheço muita gente também que me para e compartilha a mesma história. Então, eu compartilhei com a Paty essa história, ela falou: nossa, eu tenho essa dificuldade também. Ela também tem uma filha que tem cabelo cacheado, e ela tem essa dificuldade de entender um pouco o cabelo cacheado. E como eu passei a vida inteira recebendo muito hate, né? Hoje em dia a gente fala que é hate, mas eu com 10 anos tinha um blog que eu postava as coisas, tipo, hoje é dia de futebol. E, de repente, falavam que eu era feia, falavam que meu cabelo tinha que ser alisado, que minha sobrancelha era aquilo. E eu cresci falando: não, eu quero ser fiel a mim. Eu sou assim, e por que eu tenho que mudar? E então, os anos foram se passando, eu comecei a compartilhar essa minha trajetória de entender mais o meu cabelo na internet. Eu acabei me juntando com muita gente que também está nessa busca, e foi aí que nasceu uma comunidade das cacheadas. Então, essa troca que eu tenho no meu perfil, e essa marca nasceu daí. Sim, e aí, nesse propósito, a gente criou a comunidade, que é um grupo de WhatsApp. Primeiro começou com um grupo, 200 pessoas, e a gente naquela expectativa: nossa, amiga, entrou 200 pessoas, que maravilha! Pois bem, hoje já tem 1.600 pessoas nessa comunidade. Tem uma troca real de problema, e a gente entendeu que o cabelo não é só uma vaidade. E, de fato, ele vai além da beleza, ele é autoestima, ele é tudo que compõe a marca que a gente trouxe. Lian não é uma marca que a gente fala comercial, porque quando a gente entendeu que precisava de um produto, a Lívia falou: não, eu sempre quis ter minha linha. E eu falei: por que não? Vamos olhar o produto para a gente poder lançar. Começamos a fazer o movimento contrário, né? De olhar o produto, entender qual que é a lacuna que tem no mercado, o que o mercado não faz que a gente poderia fazer. E aí, quando a gente abriu a comunidade, falamos assim: não, vamos perguntar para elas, vamos jogar lá no grupo e ver o que elas querem. E começamos a fazer enquete, começamos a perguntar. E elas começaram a desabafar. E a gente começou a envolver naquilo. Mulheres falando que já foram hostilizadas, tanto na escola quanto no casamento, pelo cabelo. E a gente fala: não acredito. E a Lívia já contextualizou o que aconteceu na vida dela. A minha situação com a minha filha é um pouco diferente, porque minha filha é cacheada e ela também é autista. Então, para pentear o cabelo dela é um desafio. Eu escolho o dia e falo: não, hoje é o dia.
Pois pro é, né? mundo. Para quem não conhece, gente, ser cacheada é uma coisa assim, você tem que calcular. Não dá para você virar e falar assim, ó, vamos sair agora? Não, né? A gente tem que todo um tempo. Quem tá rindo é cacheada, né? Com certeza. É. Tem que ter um tempo, tem que entender como é que é. Dá para sair com o cabelo solto ou tem que prender? Tem um tempo para fazer isso? Então, e a gente brincando, falando disso, e nessa comunidade, ela é tão especial para a gente que a gente fala sobre tudo e elas conversam. Então, é um lugar tão seguro de compartilhar as dores, o que gostaria de ter, porque muitas vezes quando as pessoas lançam um produto, ou a gente vê muito produto de prateleira, não enxerga a real dor da pessoa que está comprando. Às vezes é só mais um produto. Mas, peraí, é mais um livinho, é mais um não sei o quê, mas qual é o diferencial? E não é só o diferencial do produto, como é que ele vai encaixar na sua rotina? Como é que uma cacheada de verdade precisa de tudo isso de produto? Como é que pode ser um produto que seja mais prático, que seja mais funcional, que seja, sei lá, multifuncional? Então, a nossa proposta realmente é trabalhar junto com essas pessoas que estão a fim de compartilhar. Tudo é passado por elas, é validado por elas, a gente conversa muito, porque está todo mundo junto. A gente quer construir uma marca juntas. E a Lian Clube nasceu justamente, não estava no projeto, tá, gente? A gente fala que a comunidade tornou a empresa, ela agora é literalmente o coração do projeto. A gente criou o grupo do WhatsApp para fazer uma pesquisa, depois que a gente entendeu que a gente tinha uma comunidade. Hoje fala-se muito de comunidade e esquecem que é uma oportunidade de você testar o que o seu cliente final quer. E a gente tem uma mania de lançar um produto no mercado, não, maravilhoso, eu amo. E aí, quando lança, tem aquela frustração, por quê? Porque não testou, não validou, não perguntou para quem compra o que ele precisa. Porque a gente tem, são tantas lacunas, embalagem, é fragrância. Nós tivemos uma situação, né, amiga? Eu tenho um gosto de perfume, a Lívia tem outra, e a nossa comunidade tem outra. E foi uma surpresa surreal, porque eu falei, amiga, não vai lançar nem o seu, nem o meu, é o da comunidade. Então, porque justamente não é para a gente não está criando algo para a gente. Começou para a nossa dor, mas transcendeu para as outras pessoas. E são tantas dores que a gente nem imaginava, de depoimento que aconteceu ali, né, amiga? Teve uma que falou assim, eu não era cacheada, mas eu tive um tumor, fiz um tratamento, e meu cabelo, depois da quimioterapia, ficou cacheado. Então, assim, quando você vê, são várias outras histórias atrás daquilo. E outro ponto também é o que a Lívia falou da prateleira. A gente começou a ir para as farmácias, para o supermercado, para ver o que tinha na prateleira, o que ofertava para as cacheadas. E elas falaram muito assim, a gente queria um produto com cheiro de rica, né, amiga? Tem tanta, inclusive, você está falando de comunidade, de retorno, nosso grupo no WhatsApp estava dando problema de tanta gente conversando. E aí foi um pedido delas, elas falaram assim, eu não sei se eu saio do grupo, ou o que vocês vão fazer para melhorar isso, porque tem muita gente falando ao mesmo tempo. E aí que veio a ideia de criar a nossa comunidade em aplicativo. Então, hoje, realmente, é o nosso lançamento do Lian Clube, é literalmente novo para a gente. Então, o QR Code, você vai receber em primeira mão o link quando estiver no ar, porque a Apple deu uma segurada, mas em breve vai estar aí. Então, quem puder entrar lá, e a gente vai mandar para vocês em primeira mão. E, enfim, eu não posso contar muito o que tem dentro do aplicativo, porque eu quero que seja surpresa, mas, além de comunidade, ali é um lugar que a gente vai ter muitas aulas, a gente vai trazer profissionais também da área da beleza para poder conversar, para a pessoa poder saber de mais coisas e poder ganhar conhecimento, porque é um lugar de compartilhar, pedir dicas, compartilhar dicas e é um ambiente que a gente quer crescer. E não é só uma marca, a gente sempre sente que não é uma marca, não é uma comunidade, é um propósito. E eu acho que tudo isso está dentro desse aplicativo e dentro desse movimento que a gente está criando, que eu tenho certeza que vai ser muito legal e eu espero poder ajudar muitas cacheadas e muitas pessoas que querem entender um pouco mais sobre si mesmo. E o que vai ter no aplicativo, que a gente fala na comunidade, começou também para a gente fazer gestão da comunidade. Amiga, vamos arrumar um aplicativo, algum lugar que a gente consiga colocar todas, porque são 3 grupos, cada grupo separado, e a gente queria colocar todas na mesma página.
Porque uma discussão é legal num grupo, não é no outro, e as meninas ficam sem informação. E quando a gente conseguiu um parceiro, né, que eu acho, para vocês que são empreendedores, fazer um aplicativo é caro. Não, gente, existe aplicativo no mercado, white label, que vocês conseguem utilizar com valor bem baixo, bem acessível, que vocês conseguem ter. Então, é dentro da realidade de qualquer empreendedor, tá? A gente até colocou aqui um QR Code para quem quiser depois entrar no grupo. A gente vai compartilhar sobre o aplicativo para quem quiser também, como oportunidade de negócio. E quando a gente começou a pesquisar na comunidade e perguntamos o que vocês querem nesse aplicativo, eu com o meu viés de educadora e empreendedora e também vendedora, falei, amiga, eu acho que é uma oportunidade para a gente ter embaixadoras da marca e essas pessoas serem afiliadas e revenderem. Vocês imaginem, tem 1.600 pessoas, uma comunidade, e elas já podem ser embaixadoras da marca e revender. Dentro desse aplicativo, elas vão comprar já com uma margem para poder fazer isso. Então, eu vou cada vez mais reverberar que o aplicativo é um hub de negócios, que não é só uma comunidade para agir na dor. E outro ponto que a gente perguntou, falei, vamos perguntar, vocês querem oportunidade de emprego, querem gerar negócio, querem se educar? Elas queremos. Então, não era, quando começou o propósito num produto, na minha conversa, nesse jantar, na imersão, que a gente saiu da imersão, falou, vamos jantar? Vamos. E aí, conversando, eu falei, não, acho que a gente tem oportunidade aqui. Isso aconteceu em dezembro, gente. Uma marca não nasce da noite para o dia. De dezembro para cá, o que a Lívia fez de teste de produto... Não, isso com você, né? Porque antes eu já vinha testando muito, mas não era a hora certa. A gente está vendo coisa, está vendo coisa. Mas era isso. Eu não queria só trazer um produto, eu queria trazer muito mais coisas, trazer consciência. Ela é exigente, tá, gente? Eu sou muito, gente, eu sou muito exigente mesmo. Então, tudo que a gente está fazendo é de coração, é ouvindo. E, assim, é aquela coisa, o empreendedor... o empreendedor não erra. O empreendedor erra pra caramba, mas a gente tenta evitar os erros perguntando para a comunidade, perguntando para as pessoas que testaram, ouvindo o público, que eu acho que é a coisa mais importante, a gente não está nessa sozinha. Então, é importante a gente ver isso sempre e não esquecer de sempre ficar ouvindo e aprendendo. Importante. E o que eu acho assim, legal da nossa parceria é isso. Eu falo isso com a Lívia, que o fato dela ter um padrão de qualidade do produto, por ela ter tido acesso, é muito mais a realidade dela, ela fala, Paty, isso aqui não está legal. Isso aqui não é o que o rótulo fala. Não entrega o que eles estão prometendo. Eu falo, como assim, amiga? Aí ela começa a explicar e contextualizar. E como tem 7 meses que a gente está nessa pesquisa, então, tudo que vocês perguntarem de curvatura, de fio, de perfume, de essência, de matéria-prima, Lívia pesquisa. É uma pessoa que entrou 200% dentro da operação. Não tem nada que a Lívia não pega e fala, deixa eu olhar, passa o olhar dela e melhora. Eu falo isso em logomarca, manual de marca, tudo que ela pega, coloca a mão. De verdade, amiga, eu tenho o prazer de ser sua sócia e te agradeço por isso. Obrigada. Eu te admiro cada vez mais, a sua energia, mas muito mais a sua alegria e o seu compromisso. Eu não imaginava que você, com 26 anos, teria tanta dedicação. Gente, eu acordo 7 horas da manhã com mensagem dela e durmo 1 hora da manhã com mensagem dela. Tá? E é o dia inteiro. Tem dia que ela fala assim, oi, Di, você falou comigo? E a gente já estava conversando o dia inteiro, e entra numa vídeo, e ela fala, Diva, você já falou comigo hoje? Eu falei, já falei, bom dia. A gente brinca, né? A gente nem sabe a hora que está dormindo, a hora que está acordando, o dia inteiro tentando... mas é porque também a gente, além de ser muito workaholic, é um projeto do coração, assim, de vida. Então, a gente está muito feliz de estar nesse momento compartilhando com vocês, compartilhando com quem está vendo em live, em vídeo, enfim. Esse momento tão especial, a gente espera poder ajudar tanta gente. Então, quem aí conhecer uma cacheada, uma crespa, uma ondulada, ou quem quiser saber um pouco mais sobre curvatura de cabelo, enfim, até também como é que vende um produto, porque essa aqui ela é muito boa. Vocês pensam que o quê? Tem 20 anos aí de empreendedorismo, de muitas mais coisas, e é muito legal ter esse equilíbrio, que, inclusive, muito obrigada por toda a parceria. Vou encher o saco e subir sua bola agora, porque, de verdade, a Patrícia é muito incrível. Ela é, assim, aquela pessoa que
Não tem tempo ruim, e eu acho que isso é muito importante numa empresa, principalmente quando você está começando. Para mim, eu tenho um exemplo de uma pessoa que já tem uma trajetória há tanto tempo, e juntando com essa energia de querer fazer acontecer minha, eu acho que a gente está dando muito certo. Então, também, um ponto bom é escolham bem seus sócios. Porque E outro ponto legal que eu vou falar para vocês, assim, a gente com muita pesquisa, né, olhando qual indústria que vai atender, a gente já pivotou nosso projeto 3 vezes. Então, às vezes a gente cria algo, né, vai construir a casa dos sonhos, faz aquele projeto e nunca vai sair do jeito que a gente pensou lá no início. E a obra sai muito mais cara. A obra sai muito mais cara, mas a gente acaba, de verdade, assim, pivotando, mas acaba ficando melhor, às vezes, né, amiga? É verdade, é o que tem que ser. Às vezes não é o que a gente quer, é o que a comunidade quer e o que estão pedindo. Então, porque não é sobre a gente, é sobre o que a gente está construindo. E a indústria, quando a gente encontrou uma indústria parceira, obrigada, Ju, que achou a indústria para a gente, obrigada. Quando a gente conseguiu essa indústria parceira, a gente brifou justamente isso. A gente não quer um produto comercial. Ela falou, vou mandar as amostras para a Lívia, o que você quer? Eu falei, eu quero o melhor. Porque por mais que a gente sabe que um produto de cosmético ele é caro, com, né, esses produtos importados, tem matéria-prima que são caras, falei, a Cacheada também pode ter esse acesso. E aí, o que eu falei com a indústria? Ela falou, não, mas vai ficar muito caro o valor final e fica fora do seu ICP, porque a gente tem que ter um ticket a trabalhar. A gente tem que analisar isso. A minha comunidade, outra coisa que a gente perguntou, quanto que vocês pagam pelo protocolo de vocês? A partir do momento que elas colocaram quanto que elas pagam, a gente já entendeu aonde que a gente consegue chegar. E aí a indústria falando, não, mas aí tem a questão da margem, né, para poder a gente ter um preço legal para trabalhar. Eu falei, não estou preocupada com isso, porque de verdade, como a gente não tem investidor pesado, estamos fazendo raiz, cada passo bem raiz. E como a gente não tem uma indústria e um mercado para agradar de prateleira, a gente pode fazer o que a comunidade quer. Então, por isso que a gente bate o pé falando que ela é uma comunidade, além de um produto. E não é só cabelo, gente. A gente começou a mapear outras oportunidades também lá dentro. Então, vejam isso, porque a gente começou um projeto, não, vamos fazer uma comunidade, vamos fazer produtos para Cacheada. Mas a mulher cacheada, ela compra produto para cabelo, para o corpo, para óleo de essenciais, então tem várias outras coisas que ela consome. Então eu falo para vocês, o que o cliente de vocês consome? O que você vende? Tem algo que possa agregar e trazer mais receita para a empresa de vocês? E por falar em receita, a gente está justamente aqui falando de vendas e comunidade. E quanto mais você ouvir sua comunidade, mais você vai ter um norte de onde você tem que ir. Porque hoje em dia está tendo esse movimento muito grande, né? Até do mercado, de realmente, agora, o meu lado influenciadora, do mercado ver o influenciador, aquele que tem a comunidade. Porque antigamente o mercado era mais, vamos pegar o influenciador que tem mais alcance, enfim. Hoje em dia é sobre comunidade, e no fim das contas realmente é sobre comunidade. É sobre você estar ouvindo a pessoa, sobre estar ali, qual é a troca. Você sabe o que a sua comunidade quer? Porque ela sabe por que ela te segue. Então, o que você vai entregar? Você quer entregar o melhor e uma coisa mais objetivo. E por isso que a gente está fazendo tudo com tanto cuidado, com tanto amor. Por mim, ontem já estava aí lançando, mas só que eu já falei, acho que foi umas 3 vezes que eu falei, não vai lançar isso aqui não. Não vai lançar isso aqui não, porque é isso que a gente está tentando trazer, o melhor, e é isso que a gente pretende trazer. Isso, porque a gente preferiu colocar o pé no freio e falar, não vamos lançar rápido, vamos fazer de fato, vamos pesquisar mais a comunidade, vamos entender o que elas querem. Porque quando a gente fala de comunidade, é como se a gente, de fato, reunir aquele perfil, aquele público que a gente fala que é o nosso ICP, nossa persona, que faz sentido para a nossa marca. E esse conceito de comunidade, acho que em 2025, está cada vez mais reverberando o tempo todo, as pessoas falando comunidade, comunidade, comunidade. Mas não fala como fazer a comunidade. Como fazer com que eu me aproximo dessa comunidade e rentabilizo. Porque uma empresa de propósito, ela também é financeira. A LBV também vende. Vocês já receberam ligação da LBV? A LBV vende. Então, assim, às vezes a gente fica ali, minha empresa tem propósito, mas eu não vou
cobrar, eu falo, ela precisa de sobreviver. Então, assim, mesmo a nossa empresa com todo o propósito, a única coisa que a gente decidiu a gente não quer lucro acima da marca. A gente quer de verdade aquilo que entrega e o que o nosso público consegue pagar. Porque a gente sabe muito bem que uma cacheada, uma ondulada e uma crespa são as pessoas que tiveram mais dificuldade, de uma certa forma, e menos acesso. A maioria. A gente Só se falava tem uns 10 anos só que se fala muito sobre cabelo cacheado. Curvatura a gente nem conhecia, né, Não, amiga? até hoje tem gente que fala, o que é curvatura? Isso acontece. Ninguém precisa saber de tudo, mas é legal ter um espaço para você aprender. Então, a gente está aqui para isso. Outra coisa que eu fiz na comunidade, que eu acho super interessante para vocês, de uma outra forma. Elas não sabem a curvatura, né? E a gente trabalha muito bem com chat GPT, com inteligência artificial, e a gente pedia, tira a foto, manda no grupo, que eu pegava a foto dela, jogava no chat GPT, o chat GPT me mandava, ela tem a curvatura X e precisa do protocolo tal. E a gente mandava de volta para a comunidade a pessoa, eu não sabia que a minha curvatura era essa, eu sempre comprei errado. E de verdade é isso, às vezes a pessoa não sabe, não identifica de fato qual que é a curvatura, compra um produto errado e fica de fato lotando ali a prateleira da casa que não encaixa com aquele produto, né? E aí depois fala que... e também isso é muito importante, né? Às vezes a gente compra um produto e a gente não sabe usar. Então, isso, assim, sobre às vezes bota um monte de óleo no cabelo, de repente não sabe por quê. É porque esse óleo era muito concentrado. Pronto. Aí, então, assim, é legal a gente ter esse espaço para compartilhar, para poder entender um pouco mais e, principalmente, aprender a... Ensinar, né, amiga, também, porque esse ponto da curvatura elas não sabem. E elas não, né? A gente fala assim, muitas falaram ali que não sabiam qual que era. E ainda a gente teve vários conteúdos falando sobre que um cabelo tem várias curvaturas. Gente, o meu cabelo mesmo tem, tipo assim, 500. Eu não tenho... Fala, qual Aí a seu gente começou a surtar, então tudo bem. Como que eu faço uma pessoa para vender um produto para ela e que o cabelo dela tem várias curvaturas? Como que a gente consegue resolver isso? Então, são vários desafios que a gente tem nessa lacuna, mas a única certeza que a gente tem na marca é que, de fato, que ela... Não é um propósito que a gente fala de balela, né? Que é um propósito na marca, coloca ali missão, visão, valores. Não, porque vai dentro da essência que eu e a Lívia nós temos de verdade. E foi isso que somou a nossa sociedade, porque eu vi muita verdade nela e transparência para isso. E sabe, tiveram alguns momentos na minha vida que me marcaram muito, assim. E um deles foi, recentemente até, tem alguns anos que eu estava na faculdade, e uma menina se sentou do meu lado e ela falou assim... Eu tinha um cabelo igual o seu. Aí eu falei, sério? Aí ela, mas só que a minha mãe alisava porque ela não sabia cuidar desde os meus 10 anos de idade. E aquilo, eu fiquei assim... Aí ela, não, mas eu queria ter um cabelo igual o seu. Eu falei, cara, eu acho que tem que ser isso. Eu quero trazer essas pessoas que não puderam ter tanto acesso assim a toda essa conversa sobre caixa, porque é tão bonito você abrir a comunidade do WhatsApp, tá um assim, esse produto aqui é bom, aí a outra responde assim, não acho muito não, o outro é melhor, aí todo mundo se ajuda, então você se sente tão bem, saber que as pessoas estão ali junto, querendo ajudar, e eu acho que isso é muito importante pra gente, e vai ser muito bom. Obrigada, amiga, e quero agradecer a todos aqui que estiveram com a gente aqui no finalzinho. Dizer que esse QR Code aqui, a gente fez um grupo do WhatsApp hoje, especial para vocês que são empreendedores, para quem precisar de acesso a essa comunidade que a gente tem, como que faria para vocês, com o negócio de vocês, e também para ter acesso à nossa comunidade. Entra aqui que a gente vai divulgar em primeira mão, tá? É um lugar especial para trocar com vocês, porque agora a gente ficou especialista em comunidades, né, amiga? Além disso, é muito legal que vocês, além de participarem dessa comunidade, que eu sei que vai ajudar muita gente, compartilha com as pessoas, tá? Por favor, para elas estarem aqui com a gente. E se você tem o seu negócio e você pretende ampliar ele, principalmente focado em comunidade, é um grande exemplo para você ver como funciona um aplicativo, para quem sabe ter o seu próprio aplicativo e você entender como é que você vende no seu aplicativo, como você junta as pessoas e como que você realmente usa a seu favor. Assim, até vou falar um pouco mais do aplicativo, que não ganho jabá para isso não, né, amiga? Mas... amiga, vocês vão ficar até amanhã aqui. Não, mas eu vou falar rapidinho só. O aplicativo, ele tem não só não só a oportunidade de você juntar pessoas e comunidade,
mas é uma oportunidade de vocês blindarem a empresa de vocês contra golpes, que acontece muito quando vocês fazem lançamento de produto. Vocês viram a Virgínia, aconteceu isso na Wepink. Ela tinha a web dela, foi hackeada e teve vendas que aconteceram de link que era golpe. E até a empresa descobrir que isso aconteceu, vai um rombo. Então, fica um insight aqui para vocês. A gente buscou a comunidade, um aplicativo, para ter essa segurança, porque se ela vai para a web também, a gente vai correr esse risco. A gente vai ter a página, vai ter a web, mas a nossa estratégia vai ser para jogar todo mundo para a comunidade. E por que essas pessoas vão querer entrar para a comunidade? Porque a gente não vai cobrar valor para ficar na comunidade, mas são todas as oportunidades que a gente está trazendo e a oportunidade de ser embaixador da marca e ainda revender. Mas se a pessoa não quiser ser embaixadora, ela vai comprar com desconto. Então, pense nessa sacada. Tá dando spoiler? A gente falou que a gente não ia falar disso. Amiga, eu estou dando um insight para eles usarem na empresa deles, entendeu? Então, isso eu ia até esquecer de falar, mas é interessante, porque, de fato, são várias formas que vocês têm de rentabilizar o negócio de vocês. Várias formas. E com segurança, porque o problema maior é isso. Cada vez mais que você faz lançamento na internet, tem muito golpe. É link falso, é não sei o quê, não sei o quê. Então, a comunidade é um lugar para isso. É um aplicativo e dentro do aplicativo você tem uma loja. Então, não é só um lugar de fórum de bate-papo, entendeu? Tem uma loja dentro da comunidade. Então, isso vai acontecer, vocês vão ter o acesso. Espero que vocês entrem aqui para poder participar. Já tenho cacheadas aqui. Participe. Vai ser um prazer essa troca, porque a gente vai, de fato, ser uma comunidade que se ajuda. E vai ser um prazer te receber lá, tá? Muito obrigada, Obrigada gente. a todos. Sejam bem-vindos ao Lian Clube também.